Sim, tá começando mais um episódio do Market Makers, mas antes do papo começar, deixa eu te falar sobre um presente especial que preparamos para você. Ao clicar no botão ou no link que está aqui em algum lugar em volta dessa tela ou então na descrição do episódio de hoje, você vai ter acesso premiado para fazer parte da comunidade Market Makers Pro. De graça. De graça, você vai entrar Salomão? de graça no 0800. É isso mesmo, Renatão? Você ficou louco? Eu fiquei louco, cara. Sim, o gerente enlouqueceu. É isso mesmo, pessoal. Além da comunidade Pro do Market Makers, eu também consegui um bônus exclusivo da Empiricus Research para que você consiga bater o mercado nesse e nos próximos anos. São mais de R$4.000 em bônus que vocês vão ter de graça. Mas não marca bobeira, porque essa condição especial ficará disponível por tempo limitado. Clica aí no botão ou no link e veja tudo o que queremos entregar para você. Eu acho que a gente tem no Brasil ainda uma posição bastante forte de um pensamento econômico que vem lá da CEPAL, vem lá dos anos 40, de que crescimento econômico e prosperidade quem faz é o governo. Uma ideia de que o governo é que tem capacidade de saber quais são os setores da economia que serão os pontas de lança, os puxadores da economia e, portanto, concede financiamento subsidiado para esse setor. Então, tem uma mentalidade de que é o Estado que comanda. Nessa onda de querer gerar emprego para todo mundo e o Estado tem que gerar emprego, você acaba gerando empregos de baixa qualidade, subsidiando e prejudicando a produtividade. Primeiro, o problema não é falta de dinheiro. O Brasil gasta em educação como proporção do PIB mais do que 89% dos países do mundo. Então a gente tem um problema de gestão monumental. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, seja muito bem-vindo, se acomode aqui que hoje vai ter aula de Brasil nesse super episódio, né, Renatão? É isso aí, Salomão. Hoje vai ser pesado. Você tá bem? Tô bem, você? Cara, eu não sei porque essa vida de túnel do tempo do podcast exatamente. É perigosa. A gente tá gravando numa terça-feira, 7 de março, e ele vai ao ar no dia 17 de março, Isso. que é uma quinta-feira, e no dia 17 de março... Vai ser um dia de tragédia ou de glória. Exato, porque eu vou estar muito feliz que o time da Empiricus Market Makers se classificou para mata-mata da Copa do Condado, ou vou estar muito triste que a gente vai ter sido eliminado. Até esse momento a tabela, vocês estão em último, né? Não, é o terceiro colocado. A gente perdeu na estreia, mas estamos aí para no saldo de gols. Voltar. Vamos lá, mas vamos focar. Essa viagem no túnel do tempo do podcast é maravilhosa. Eu sempre me dou mal nisso, espero que dessa vez... Quando o assunto é futebol, pior ainda. Bom. Renatão, quem é nosso convidado? Calma, Salomão. Você tem que primeiro dar um lembrete que está escrito aqui no roteiro. Antes de começar, vamos a uns recados essenciais. Exatamente. Eu tenho que começar a ler, o TDAH me atrapalha um pouco. Gente, só lembrando, né? Comunidade Market Makers está aberta, então aproveite essa oferta que a gente tem para entrar na comunidade. Tem um link na descrição do vídeo, se você está ouvindo no podcast, está na descrição do podcast, ou aqui em algum canto tem um QR Code, se você está vendo no sofazão da sala, é só passar o celular ali e vai abrir um link onde tem passo a passo para você entrar na comunidade de graça. É só você virar cotista do Market Makers FIA e você vai fazer parte da nossa super comunidade. Tem uma série de benefícios também que estão inclusos, né, Renatão? É isso aí. Também não deixe de conhecer a nossa biblioteca do Market Makers. Sempre que os convidados vêm aqui, a gente pede para eles indicarem livros, e agora a gente reuniu todo esse conteúdo numa página só, mmakers.com.br/biblioteca. Tá tudo lá, tem livro de mercado, livro de fora do mercado, e tem uma coisa que só a gente faz, que é um livro para você fugir, um livro para você morrer antes de ler, né? Tá cheio de mico nas livrarias, né? Então tem alguns que é melhor ficar longe, tem lá na biblioteca também, mas tá muito rico o conteúdo, mmakers.com.br/biblioteca, ou o link tá aqui em algum lugar. É o time is money, né? Tem que saber usar bem o tempo. Exatamente. Né? Então a Porque gente quer dizer que eu falei muito rápido? Não, é que o livro para não ler, sim, para você não perder tempo. Agora sim, apresente o nosso convidado, convidado. Então. Ele é doutor em economia pela Universidade de São Paulo, pesquisador do INSPER e especialista em políticas públicas, foi chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda nas gestões Meirelles e Eduardo Guardia entre 2016 e 2018, onde ajudou a construir o hoje praticamente demolido teto de gastos e onde trabalhou na revisão do marco regulatório do petróleo, na reforma da Previdência e na reforma da relação entre o Tesouro e o Banco Central. Mas o que melhor define o convidado de hoje e as ideias dele são os títulos dos trabalhos que ele já publicou. Ele é autor de Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil, Por que o Brasil cresce pouco. Também é organizador do sugestivo Para Esquecer, Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil.
E para não dizer que ele só fala de problemas e não de soluções, ele também organizou Gasto Público Eficiente, 91 propostas para o desenvolvimento do Brasil. A gente já pode até pedir para o Marcos Mendes dar o título desse episódio quando acabar a conversa, né? Porque de título aqui, ele é mais clickbait do que a gente, Pois né? é. Já deu vontade de ler tudo. Parece título do YouTube. Mas bom, este é Marcos Mendes, o nosso convidado, que primeiramente quero agradecer demais por você estar aqui com a gente. Mas, bom, nossa pergunta introdutória, até para quem está ouvindo pelo podcast, guardar a sua voz, aquele momento de você se apresentar. Então conta aí para nossa audiência quem que é o Marcos Mendes, como é que você veio parar aqui, né, não na Faria Lima, né, que já é um cidadão do Brasil, mas quem que é Marcos Mendes? Bom, primeiro, Marcos Mendes é um cara que tem 1/10 da habilidade retórica de vocês, então... Uma coisa a gente tem que ser boa. As perguntas vão ser mais animadas do que as respostas. Bom, eu estudei economia nos anos 80, quando o grande problema do Brasil era a inflação. Então, todo sonho de todo garoto que estudava economia era encontrar caminhos para resolver o problema da inflação. Todo mundo queria estudar macroeconomia e tal. E eu tive um excelente professor de macroeconomia, Juan Carlos Lerda. Em conversa com ele falou, olha, o grande problema da inflação no Brasil é um problema fiscal. E é uma coisa que não vai abandonar o Brasil tão cedo. Acho que você devia estudar a questão fiscal. Ele estava muito certo, já fazem aí algumas décadas em que a gente continua atolado no problema fiscal. E aí eu comecei a fazer meus trabalhos de mestrado, analisando contas fiscais no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil evoluiu muito na questão de, pelo menos, entender a questão fiscal. Até 1982 não se sabia medir déficit público no Brasil. Não existia essa conta. Foi quando a missão do FMI veio ao Brasil no resgate, na ajuda fiscal de 82, é que os técnicos se juntaram com os técnicos brasileiros e começaram a fazer uma metodologia de calcular o déficit, porque naquela época o governo gastava, o Banco do Brasil pagava e o Banco Central cobria a conta do Banco do Brasil. Era assim que a coisa funcionava. Então comecei a estudar a questão fiscal e desde então me tornei um servidor público no sentido amplo da palavra, aquele cara que está sempre pensando nas questões públicas, como é que a gente faz para melhorar esse país, para resolver os maiores gargalos que a gente tem, que à época era a inflação, e depois outros desafios, vencida a inflação, outros desafios começaram a aparecer, como pobreza, desigualdade. Então, já na minha tese de mestrado, eu avaliei a capacidade de focalização dos gastos de saúde e educação. Na minha tese de doutorado, eu avaliei a eficiência do FIES para aumentar, do Fundef, à época, hoje Fundeb, para aumentar os resultados de escolaridade das crianças. E me focalizei também, eu procurei entender também graves problemas da estrutura fiscal brasileira, como, por exemplo, a relação entre União, Estados e municípios, né? Os conflitos federativos, os incentivos que os estados e municípios têm para estourar as suas contas e pedir socorro para a União. Bom, quando chegou a época em que eu precisava ter renda, precisava trabalhar, estava terminando meu mestrado, morava em Brasília, moro em Brasília até hoje, e o mercado de trabalho lá é setor público. Então, fiz vários concursos públicos, comecei a trabalhar no Tesouro Nacional, fui para a área de gestão da dívida pública, quando a coisa estava começando também. Naquela época se controlava o estoque da dívida pública com planilha Excel, não era Excel, porque o Excel não existia, era Lotus 1, 2, 3. A coisa evoluiu barbaramente. Hoje o Tesouro tem um sistema fantástico de gestão da dívida pública. De lá fui para o Banco Central. No Banco Central também fui alocado no Departamento da Dívida Pública, onde eu acompanhava o mercado dos hoje inexistentes títulos estaduais e municipais. E aí uma coisa curiosa, né, eu ficava todo dia olhando as operações de títulos estaduais e municipais e observava que os títulos de alguns estados tinham um caminho muito curioso, né? Por exemplo, no Paraná o Banestado vendia uma letra do estado, com uma taxa X, aí passava para uma empresa do mercado com uma taxa X mais Y, depois passava para outra por X mais Y mais Z, ia fazendo essa cadeia e no final do dia o Banestado comprava por X mais Y mais E mais D mais A mais F. O alfabeto inteiro.
E eu olhava aquilo e, na minha ingenuidade, perguntava, né, por que todo dia acontecem essas operações? Que vende no começo do dia por 5 e compra no final do dia por 10, e ninguém me respondia, ninguém prestava atenção naquilo. E eu fui fazendo meus relatórios, dizendo, olha, operações estranhas aqui. E aí um outro concurso que eu tinha feito me chamou, que era para ser consultor legislativo do Senado. Eu chego lá para trabalhar e logo nos primeiros meses que eu estava lá, estoura o escândalo da dívida pública, o escândalo dos precatórios, que é lá de 97, 98, em que os estados falsificavam precatórios, falsificavam dívidas judiciais, porque à época eles estavam proibidos de emitir títulos e só podiam emitir títulos para pagar dívidas judiciais. Então eles falsificavam dívidas judiciais para poder emitir títulos. Pegavam esses títulos e iam negociar no mercado nesse que ficou chamado de cadeia da felicidade, que o Banco Estadual vendia, já tinha os compradores e vendedores amarrados na ponta, né? Isso deu uma CPI grande, acabou com carreira de muitos... CPI do Banestado é essa? Né? Essa foi a CPI dos títulos públicos. A CPI do Banestado já tinha começado, não sei se foi antes ou depois. Eu acho que a CPI do Banestado foi municiada por essa CPI. E aí ficou claro que você tinha uma grande desorganização nas finanças estaduais e municipais, tanto de transparência quanto de controle, e isso deu o passo inicial para viabilizar politicamente coisas muito importantes, como a lei de responsabilidade fiscal, como a privatização dos bancos estaduais, numa agenda que foi bastante positiva naquele período de final dos anos 90, né? E aí eu fiz quase toda a minha carreira no Senado como estudioso. Eu trabalho numa uma área técnica de assessoria, em que você faz estudos para municiar as decisões, analisa projetos de lei, etc. Você tem toda a liberdade de opinião. Um outro fato interessante foi quando chegou ali por volta de 2011, 2012, começou a se discutir naquele projeto de Brasil Grande, tudo podia, o governo ia investir em tudo, Copa do Mundo, Olimpíadas, e aí surgiu um tal de trem de alta velocidade, que era um projeto maravilhoso, que ia botar o Brasil no primeiro mundo, e todo mundo falando com a maior naturalidade daquilo ali. E eu fui olhar as contas, né? Não, mas custa na época 35 bilhões de reais, sem um tostão de dinheiro público, e vamos ter aqui um trem de alta velocidade que é o sinal da nossa entrada no mundo maravilhoso da riqueza. E eu abri o projeto, né? Eu não entendo nada de transporte ferroviário, mas tinha falhas graves para qualquer um que lesse aquilo ali. Por exemplo, o projeto de 35 bilhões não tinha R$1 de previsão de estouro de custos, né? De contingências, né? Os custos totalmente subfaturados em relação aos custos dos projetos de trem de alta velocidade da China, da Europa, a estimativa de passageiros superestimada, né? E aí fiz uma notinha de 10 páginas, que eu tenho a impressão que foi o primeiro cara que se insurgiu contra aquela maluquice. Depois a realidade começou a aparecer e deu no que deu, não surgiu trem de alta velocidade nenhum, mas agora está voltando para as manchetes. Bom, já falei demais, então é isso. Atualmente eu estou no INSPER, fui convidado pelo Marcos Lisboa para a área de políticas públicas, em que a gente vem fazendo um trabalho de acompanhamento do que está acontecendo no Brasil, da agenda legislativa, dos projetos com altos riscos fiscais, das oportunidades que estão sendo perdidas, e analisando no detalhe o que tem acontecido no processo de decisão no Poder Executivo e no Poder Legislativo, né? Bom, olha, só dessa introdução já surgiram várias perguntas que eu tenho muita curiosidade de saber. Alguns apelidos, né? Porque além do pai do teto de gasto, também pode ser o pai da CPI dos títulos públicos. E o coveiro do trem-bala, de repente, porque... O Marcos, pela introdução, já deu pra ver que ele era o chato na sala, né? O cara que via o problema quando tava todo mundo soltando foguetinho, não tinha WhatsApp na época, né? Pra ficar lá mandando os foguetinhos de emoji, né? E o soquinho. Mas tinha alguém que falava, peraí, isso aqui vai dar errado. Vai dar ruim. Eu posso provar. Você é o Marcos Mendes da Faria Lima, que então, isso? Renatão. Você imagina. O cara que faz as perguntas que ninguém gosta de ouvir. Mas antes
Ah, é o presente. Marcos, aqui Aí ninguém, já dá o agora presente ninguém antes. mais fica de mãos vazias. O que é isso aqui, Salomão? Que a gente tá Isso aí é uma entregando pro nosso camiseta convidado. do Market Makers, oficial da loja Blackstock, que é a nossa produtora. Ainda Vem bem até com um dinheiro. selo de garantia, é um dinheiro... Vem com um esse- título público aí. vem com a garantia que é uma camiseta. Você aí, pode quem usar, quiser- ou então você pode até dar pro Bernardo, que já sei que é do mercado financeiro. É filho verdade. do Marcos, e pode gostar também da camiseta. E quem quiser, essa camiseta está na loja .com.br/loja e usando o cupom, MMakers15. ganha quanto por cento de desconto? Adivinha? 15. Olha, acertou. Maravilhoso, 15% então. de desconto. É isso, então. Bom, feito o jabá, vamos começar o papo Vamos. com uma pergunta. A gente até pensou numa pergunta mais ampla para você responder, mas acho que até para dar uma direção para um problema que a gente está vivenciando, né? Porque o teto de gastos talvez tenha sido um dos grandes legados lá do governo Temer. E, bom, já teve problemas na gestão Bolsonaro até, de fato, ser demolido, como o Renatão falou, né? Mas você, como um dos mentores do projeto, né? Queria que você explicasse um pouco o que é, ou até o que era, e qual a importância do teto de gastos para um país com uma economia como o Brasil, não uma economia aí um tanto errática. Posso dar uma resposta longa, uma resposta curta. Vou tentar me conter aqui, né? Bom, se você olhar a história fiscal do Brasil desde os anos 80, o que você vai ver nós somos uma sociedade por características históricas, institucionais, a gente acaba tendo uma pressão social muito grande por expansão do gasto público. Não vou tentar aqui, talvez numa outra pergunta de vocês eu entre mais nesse detalhe de por que nossa sociedade pressiona tanto por gasto público, mas o fato é que o gasto cresceu em termos reais em torno de 6% ao ano, 6% acima da inflação, né? Desde os anos 90 até a edição do teto de gastos. Bom, quando uma sociedade pressiona por aumento de gastos e tem um sistema político que sanciona esse aumento de gastos, você tem que pagar isso de alguma forma. A primeira forma que nós encontramos de pagar isso foi a inflação. Então o governo gastava. O Banco do Brasil pagava, o Banco Central ressarcia o Banco do Brasil, era emissão monetária na veia e a gente teve inflação, caminhou para a hiperinflação. Pois bem, veio o Plano Real em 94, conseguiu estabilizar a inflação, a gente não tinha mais uma forma de financiar o gasto via inflação. Então o que aconteceu foi que a gente deu um aumento brutal na carga tributária. Então a carga tributária do Brasil, que era na faixa de 20 e poucos por cento do PIB, aí batendo igual aos países de renda média em desenvolvimento, foi lá para 30 e tantos por cento do PIB. E chegou no limite, ali por volta de 2007, teve um evento marcante, que foi a rejeição pelo Congresso da renovação da CPMF em 2007. Ficou claro que existia ali uma restrição da sociedade de continuar aumentando carga tributária. Bom, não podia financiar com inflação, não podia financiar com aumento de carga tributária, o gasto continuava subindo, só restou aumentar a dívida, né? E a partir daí a dívida começou a aumentar fortemente, e por conta de vários problemas de má gestão de políticas públicas, entre 2008 e 2015, 2014, o país entrou naquela recessão brutal, que começou em 2014 e terminou em 2016, e continuou bombando a despesa. Então, com a queda do PIB e a dívida subindo, a gente perdeu o grau de investimento, a dívida entrou numa trajetória insustentável, e foi assim que nós chegamos ao governo lá na equipe do ministro Meirelles, e a gente tinha que encontrar um caminho que sinalizasse uma mudança de rota. E o caminho, olhando a literatura internacional, a experiência internacional, era uma regra fiscal, e uma regra fiscal focada no principal problema do país, que é a pressão por aumento de despesa. Uhum. E aí nós propusemos o teto de gastos. Foi um trabalho feito em conjunto com o Congresso. Naquele momento, a propensão política a aceitar medidas de ajuste era muito alta, porque a classe política toda estava muito preocupada com 2 anos de queda
de queda livre do PIB, não se sabia quando aquilo ia acabar, você precisava reverter aquela situação, então todo mundo estava aceitando remédio amargo. Então nós propusemos o teto de gastos como uma medida de ancoragem das expectativas fiscais de longo prazo, um teto com uma duração de 20 anos, sendo rediscutido no 10º ano, e teve um efeito imediato bastante positivo. As taxas de juros reais caíram fortemente já na tramitação do teto de gastos. Agora, a gente sabia que o teto não era uma reforma completa, a gente sabia que o teto ele funcionaria como um demarcador, um demonstrador de qual é a trajetória que você precisa ter da despesa para a sua dívida ser sustentável. E aí o teto trazia vários benefícios. Primeiro, ele acabava com aquilo que na ciência política eles chamam de universalismo, atender todo mundo o tempo todo, a toda hora. Então, se você chegava no Congresso para botar alguma coisa no orçamento, não tem problema. Quer mais dinheiro para esse programa? Coloca. Quer mais dinheiro para aquele? Coloca. Pô, mas você tem uma meta de resultado primário para atender. Como é que faz? Não, superestima a receita. E aí você, a tua expectativa de resultado primário, entre aspas, estaria atendido, porque a tua receita está superestimada, você bota quanta despesa quiser. Na hora que você limita a despesa, acabou esse truque de superestimar a receita. Tá? E você explicita aquele conflito distributivo. Você vai dar mais dinheiro para a saúde ou vai dar mais dinheiro para a emenda parlamentar? Você vai dar mais dinheiro para a educação primária ou para a educação universitária? Tinha que fazer escolha porque o limite estava dado. E mais uma coisa importante é que um foco muito grande de aumento de gastos no Brasil são os chamados poderes com autonomia orçamentária, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Eles, pela Constituição, fazem o próprio orçamento e gastam quanto quiser. No teto, você deu um teto para cada um. Então, acabou aquela história do Judiciário dar aumento e jogar a conta para o orçamento para todo mundo pagar. Ele quer dar aumento, ele diminua a despesa dele lá, né? E aí você precisava de reforma da Previdência, reforma das políticas sociais, reforma administrativa, uma racionalização geral do setor público para atender aquilo ali. Acontece que a predisposição do sistema político brasileiro para fazer reforma, para controlar despesas, só existe em momentos de crise aguda. Você começou a botar o nariz para fora do pântano, né? Em 2017 a coisa começou a se estabilizar, a ficar melhor, né? Já começaram as pressões de gasto outra vez, e aí começaram a se fazer as coalizões para furar o teto, né? Da forma mais ad hoc possível, né? Então, não sei se vocês lembram, chegou um belo dia lá que o governo Bolsonaro anunciou um plano Marshall brasileiro de investimentos e que isso ia ser feito fora do teto. Aí o mercado estrilou e aquilo não foi para frente. Outro dia anunciaram que o Bolsa Família ia ficar fora do teto. O mercado estrilou, aquilo não foi para frente. Mas algumas coalizões para furar o teto deram certo, né? Você teve a pandemia que criou uma predisposição ainda maior para aumentar gastos, né? E aí o teto foi politicamente se fragilizando em torno disso. E quando passou um limitezinho, foi o suficiente para já virar passou. Eu ia falar passar boi, passar boiada, mas pro teto é meio difícil. Mas criou-se o rooftop ali, né? Primeiro colocou a cadeirinha, aí viu, pô, ninguém reclamou, já vamos aqui armar o terceiro. Tem uma churrasqueira. Fazer um triplex aqui no. O teto virou uma laje, né? Mas, Marcos, muita gente, os críticos aí do teto de gastos e desse tipo de medida, eles falaram que ele era um pouco engessado, né? Porque o que aconteceu em seguida veio a pandemia e, como você mesmo falou, já a predisposição e até a necessidade de gastos pode ter aumentado, né? E muita gente falou, pô, o teto não tem exceções, não tem um gatilho para aumentar gastos caso necessário, numa calamidade. Assim, não é minha opinião, é a opinião das pessoas, dos críticos, né? Como é que você responde a isso? Essa crítica não é correta, porque claramente tinha um gatilho para lidar com calamidade, e esse gatilho foi usado, se eu não me engano, foi gasto com créditos, chamados créditos extraordinários, que podem ser
emitidos para gasto em caso de calamidade pública, algo como 7% do PIB. Tá? Tem um gráfico que ficou famoso, feito pelo pessoal da Verde, em que eles colocam o quanto cada país gastou na pandemia, comparado com o nível da dívida daqueles países. Então, países muito endividados gastaram pouco porque tinham pouco espaço fiscal. Países pouco endividados gastaram muito porque tinham muito espaço fiscal. O Brasil era o país mais endividado daquela amostra e foi o segundo que mais gastou, completamente outlier naquele gráfico. Tudo isso dentro do espírito do teto, de fazer através da cláusula de calamidade pública. O que aconteceu foi que, em seguida, houve uma dúvida se logo depois da pandemia se poderia continuar usando a cláusula de calamidade pública. E aí algumas pessoas preferíamos aumentar o teto de forma ad hoc para lidar com um pagamento adicional do auxílio emergencial, em vez de continuar considerando calamidade pública. Foi uma decisão política, mas flexibilidade havia, né? Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: quais são as duas funções de uma regra fiscal? A primeira é evitar a chamada inconsistência temporal. O que é isso? Evitar que os políticos de hoje gastem excessivamente para garantir a sua reeleição, para agradar ao seu eleitor, e joguem um custo excessivo sobre a geração futura ou sobrecarreguem a dívida pública, né? E o segundo é coordenar a expectativa. Você está num mundo de informação imperfeita. Na hora que você tem uma regra simples que diz o limite para gastar é esse, a imprensa, o mercado fica todo de olho, e quando o governo tenta driblar aquela regra, existe uma pressão, o governo paga um custo político por aquilo, né? E o teto exerceu bastante bem essa função até ele ser soterrado por uma pressão, por um movimento político muito maior, favorável a voltar ao nosso padrão histórico de país viciado em gasto público, né? Então, aí, realmente, ele perdeu essa capacidade de coordenar expectativas e perdeu essa capacidade de impedir o gasto excessivo no presente, que vai gerar dívida para o futuro. Então, olhando por essa ótica, foi até bom que o teto tenha sido demolido para tentar fazer um novo. Porque, assim, pensando que a gente já não estava mais respeitando o teto, talvez seja melhor tentar... Olha, ele demonstra a realidade socioeconômica e política brasileira e demonstra que nós estamos numa sociedade que não consegue manter a sustentabilidade da política fiscal. E isso aponta para inflação mais à frente, para corroer a dívida pública excessiva, ou aponta para algum tipo direto ou indireto de calote da dívida pública, e aponta para insegurança com relação ao futuro do país. Estabilidade fiscal não gera riqueza per si, mas é uma condição necessária, né? Até teve uma frase das entrevistas que a gente assistiu e você já concedeu nos últimos meses. Aliás, tem uma que é muito triste porque é de 8 meses atrás e parece que foi semana passada, de tão latente que ainda são os problemas, né? Mas você fala que você talvez tenha sido ingênuo de acreditar que não iriam tirar o dinheiro da saúde para emendas parlamentares, mas isso de fato aconteceu. Isso foi um agravamento muito forte da deterioração da nossa economia política, né? Como eu falei, uma das virtudes do teto era explicitar, né, o que se estava fazendo com o dinheiro público. Então, era inimaginável que, tendo uma restrição a gastar, você ia ver um camarada coberto pela imprensa, tendo as atitudes dele cobertas pela imprensa, pegar dinheiro para colocar emenda para construir estrada que vai dar na fazenda dele, ou para construir asfalto que derrete no sol para beneficiar a empreiteira amiga. E o que nós vimos ao longo do governo Bolsonaro foi que um grupo que comanda a Câmara dos Deputados e também o Senado capturou uma parcela substancial do orçamento
para as chamadas emendas de relator, que não tem nenhum benefício para a sociedade e que geram grande oportunidade de corrupção e tem um peso de 40 bilhões de reais que é significativo no nosso orçamento. Tá? Então veio o STF, julgou inconstitucional essas emendas, mas fez-se um bem bolado no Congresso, entre o novo governo agora e o Congresso, e tudo mudou para ficar tudo como estava, porque as emendas agora não se chamam mais emendas de relator, mas continuam sob o controle das lideranças políticas do Congresso, continuam sendo deliberadas as liberações de recursos pelos congressistas, e o Poder Executivo, que é quem, em todo lugar do mundo, formata o orçamento e executa o orçamento, foi para o banco de trás e fica assistindo esse leilão de recursos públicos que gera um desperdício tremendo. Sim, obviamente, você não é analista político, mas você está ali dentro, né, desse ecossistema, deu ali o caminho das pedras, né? Parecia que a gente tinha a solução para começar a consertar o Brasil, né? Vamos ajustar o fiscal, alinhar expectativas, a partir daí a gente consegue dar um rumo. Mas parece que, como você até falou, né, um grupo de deputados, um grupo ali de pessoas que capturou essa ideia e, bom, parece que todo o entorno começou a meio que desmoronar o teto. Qual que é a solução, então? Porque o que adianta a gente entregar o remédio para o problema se parece que a estrutura por si só que é meio podre, talvez seja uma palavra muito forte, mas o sistema que acaba meio que corrompendo isso. Olha, eu acho que a gente tem no Brasil ainda uma posição bastante forte de um pensamento econômico que vem lá da CEPAL, vem lá dos anos 40, de que crescimento econômico e prosperidade quem faz é o governo. O governo é que tem que puxar o crescimento econômico, o governo tem que gastar para estimular a demanda, para fazer o dinheiro rodar e estimular as empresas a produzir para atender essa demanda. Uma ideia de que o governo é que tem capacidade de saber quais são os setores da economia que serão os pontas de lança, os puxadores da economia, e, portanto, concede financiamento subsidiado para esse setor. Então, tem uma mentalidade de que é o Estado que comanda. E a isso se juntam vários interesses específicos a quem essa mentalidade é útil, né? Então, eu vou te dar, por exemplo, o exemplo da política de desenvolvimento regional. Desde os anos 40 e mais fortemente a partir dos anos 50, tem uma ideia de que o governo tem que interferir através de políticas regionais para diminuir o atraso do Norte e Nordeste em relação ao restante do país, né? Pois bem, a gente, desde os anos 50, gasta pelo menos 1% do PIB todo ano em mecanismos de desenvolvimento regional. E desde então, a distância de renda per capita, de PIB per capita do Norte e Nordeste em relação ao Sul-Sudeste diminuiu peanuts, né? Se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai precisar de 300 anos para que a renda do Norte e Nordeste convirja para a renda do Sul-Sudeste. E isso através de quê? Qual foi o modelo que se pensou para desenvolver o Nordeste? Vamos subsidiar empresas, para as empresas irem para o Nordeste, industrializar o Nordeste e gerar emprego para os nordestinos. Pois bem, se em vez de subsidiar empresas para ir para o Nordeste, você tivesse subsidiado pessoas do Nordeste para ganharem e educado essas pessoas do Nordeste, hoje o Norte e o Nordeste seriam muito mais prósperos, né? A literatura mostra que se você equiparar, fizer o ajuste pelo custo de vida, diferença de custo de vida e nível educacional entre um sujeito representativo do Nordeste e do Sudeste, as rendas per capita deles se equiparam. Tem vários estudos mostrando que o principal propulsor de redução de pobreza é a educação, tá? Mas toda a ideia de que tem várias ideias aí. Primeiro, de que desenvolvimento é igual à industrialização.
Segundo, que o governo tem que subsidiar a industrialização. E tem que fazer isso nas áreas mais pobres para equiparar as áreas mais pobres às áreas mais ricas. Nós estamos há 70 anos subsidiando empresas e isso, obviamente, tem os seus ganhadores, tem os intermediários políticos, tem as conexões políticas de quem é liderança da região que recebe o benefício com quem tem indústrias. Já teve vários casos na história de escândalos de Sudã e Sudene por conta desse tipo de financiamento. Então, essa mentalidade de que é o Estado que puxa a carruagem nos leva a uma situação de desequilíbrio fiscal crônico, né? E entra em conflito com o que a literatura moderna diz que é crescimento econômico. O que gera crescimento econômico pela literatura moderna? É educação, é inovação, é ganho de conhecimento através do comércio. Na hora que você abre o seu país para o comércio, você aprende com novas tecnologias, você importa insumos mais baratos e mais eficientes, você tem possibilidade de joint ventures, de trazer outras empresas para o seu país, aumenta a competição e gera a palavra mágica que é aumento de produtividade, né? No Brasil, a gente acha que produtividade é uma palavra que é desconsiderada, e o governo acha que tem que subsidiar investimento de empresa, tem que proteger a empresa para que a empresa de capital nacional possa competir com a empresa do exterior. A nossa educação foi deixada de lado por muito tempo, continua sendo deixada de lado, a gente gasta muito com a educação, mas gasta mal. Então, os fatores de indução de crescimento, de acordo com a teoria econômica mais aceita no mundo todo, eles se chocam com essa ideia antiga de que crescimento econômico é puxado por governo e que é o governo que tem que subsidiar e não tem problema o governo ser deficitário para fazer isso. A primeira parte aqui, quando falou da gestão no governo Michel Temer, quando parece que o fato da gente ter entrado numa crise muito severa fez com que as pessoas aceitassem qualquer remédio amargo, né? E até por isso que talvez a gente conseguiu andar com tanta coisa que demorou tanto para acontecer, né? Você já chegou a, talvez, uma conversa com o pessoal da época, até com outros economistas, em imaginar o que teria sido do Brasil se aquela reforma em 2017, da reforma da Previdência, estava na cara do gol, mas acabou sendo naufragada ali com os áudios da conversa do Joesley com o Michel, que, bom, o mercado chamou de Joesley Day, que teve circuit breaker e tudo mais, mas ficou praticamente ingovernável, e a reforma da Previdência, que já tinha os votos para passar, acabou não passando. Você já chegou a imaginar o que teria sido, qual teria sido a situação do Brasil se tivesse acontecido a reforma naquela época? Olha, a gente teria, obviamente, obtido um ganho fiscal maior, porque a reforma teria sido antecipada em 2 anos e teria aberto espaço para continuar com uma reforma, com uma agenda reformista. Talvez a gente tivesse mais alguns ganhos. Felizmente, a reforma da Previdência acabou sendo aprovada em 2019, mitigada, como todas as outras reformas anteriores. Meus colegas especialistas em Previdência já apontam a necessidade de uma nova reforma num espaço de 5 a 10 anos. Mas o importante dizer é que quando você está numa situação propensa a fazer reformas, e não só porque a classe política estava aceitando, porque a gente estava numa crise muito forte, mas teve muito mérito daquele governo também, porque Casa Civil e Secretaria de Governo eram muito afinadas com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então, a gente conseguia fazer uma agenda e a área política do governo tinha controle da sua base no Congresso, sabia conversar com o Congresso. O presidente Temer recebia todos os parlamentares sempre que havia uma medida importante a ser tomada. Todos os líderes partidários eram ouvidos em reuniões que duravam 4, 5 horas, todo mundo tinha voz. Os parlamentares da base tinham espaço, não para receber emenda parlamentar, mas você dava protagonismo aos parlamentares de outra forma, por exemplo, entregando relatoria de matérias importantes.
e dando toda a assessoria para que aquele parlamentar tivesse um bom desempenho. Aquilo vale ouro para um parlamentar, porque ele fica na imprensa, ele aparece e tal. Então, isso aconteceu com a questão da TLP, aconteceu com a própria reforma do teto de gastos. Você tinha uma interação muito grande. O Darciso Perondi, que foi o relator do teto de gastos, ele estava todo dia no Ministério, sentava com a gente de manhã até de noite para entender tudo. Então, tinha um entrosamento técnico, político muito grande. Então, por conta disso, o que aconteceu depois do Joesley Day? Rapidamente a gente percebeu que a reforma da Previdência não tinha viabilidade de continuar, mas a gente já tinha uma agenda pronta. Então veio toda a agenda, basicamente uma agenda do Banco Central, de duplicata eletrônica, de cadastro positivo, a própria TLP, a reforma da relação Tesouro-Banco Central, que a gente estava trabalhando em conjunto com o Banco Central também. Então, como a gente já tinha tecnicamente uma série de coisas amarradas, foi possível tocar reformas, mudar a agenda rapidamente e nos beneficiar desse bom relacionamento executivo-legislativo que simplesmente acabou no governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro abandonou a política, entregou a coordenação política para o Centrão, colocou nessas posições de Casa Civil, Secretaria de Governo, representantes do Centrão, que não estavam lá trabalhando pelos interesses do Executivo junto ao Legislativo, e sim trazendo para dentro do Executivo os interesses de determinados grupos do Legislativo. E isso desbalanceia completamente a capacidade de negociação e de você tocar reformas tecnicamente bem desenhadas. Então, até pontos em que se avançou no governo Bolsonaro, que foi, por exemplo, a privatização da Eletrobras, veio pendurado de jabutis e de medidas ruins que grupos penduraram lá para se beneficiar. Por quê? Porque não tinha uma coordenação forte do lado executivo para barrar esse tipo de iniciativa. Marcos, só antes da gente mudar de assunto, uma outra coisa que você falou que me despertou uma curiosidade, que assim, a gente já trouxe algumas pessoas aqui para falar dos problemas do Brasil, da falta do desenvolvimento, do atraso e tal. Parece que sempre se chega num denominador comum, que é a educação. Que a saída para o Brasil sempre passa pela educação, por educar as pessoas. E acho que se você sai na rua, acho que isso também é consenso entre as pessoas, né? Todo mundo acha isso importante. Por que isso não anda? Já que quem está pesquisando acha que educação é uma saída, quem vota também acha isso, por que isso não anda? Bom, vamos lá. Primeiro, o problema não é falta de dinheiro. O Brasil gasta em educação como proporção do PIB mais do que 89% dos países do mundo. Tá? Você pega a estatística da OCDE, do peso da educação pública no orçamento dos países, o Brasil, entre aqueles que a OCDE mede, está ali em quarto, quinto lugar. Tá? Então, o esforço que a gente faz de canalizar recursos fiscais para a educação é muito alto e aumentou ainda mais com a PEC que aumentou a transferência da União para o Fundeb, para o Fundo da Educação Básica, aprovado, se não me engano, em 2018, que praticamente mais que dobrou de 15 para 34 bilhões o montante que a União manda para esse Fundo de Financiamento da Educação Básica. Quando você olha, tem uma estatística do Ricardo Paes Barros, que eu sempre cito, talvez o Samuel tenha citado aqui, que ele gosta também muito. O PB fez um gráfico em que ele pega o gasto por aluno do ensino médio de 2005 a 2015. Em valores de 2015, esse gasto sobe de R$ 1.500 para R$ 7.500, alguma coisa assim. Né? A multiplicação é dessa ordem. E o nível de desempenho no exame de proficiência do Ministério da Educação é o eletrocardiograma de um morto, né? Reto. Então, assim, você quintuplicou os recursos que você botava por aluno e não teve reação nenhuma, né? Então, a gente tem um problema de gestão monumental. Tá? Eu acho, talvez, não sei se é o único, mas
um dos principais é o corporativismo. Tá? Você tem sindicatos de professores muito fortes e que subjugam a administração. A administração pública não consegue fazer um plano de carreira com meritocracia, que premie os bons professores. Tem sempre aquela ideia de que tem que pagar igual para todo mundo. Os professores têm uma força política muito grande. Uma vez eu conversando com um importante congressista sobre essa questão de reformas, e ele me disse o seguinte: olha, eu peito qualquer um aqui, qualquer grupo de interesse que vem aqui, eu voto contra. Só tem um que eu não desafio, que são os professores. Porque eles são muitos, eles são organizados, todo mundo tem um professor na família, e se criou essa mística no Brasil de que professor é coitadinho e professor ganha pouco. E isso é alimentado por várias áreas especializadas em educação que, por exemplo, comparam o salário do professor brasileiro com o salário do professor da OCDE. O professor brasileiro ganha muito menos que o professor da OCDE. Ora, o engenheiro brasileiro ganha muito menos que o engenheiro da OCDE, o economista brasileiro ganha muito menos, porque a nossa renda aqui é menor, né? E eu fiz uma comparação disso, e curiosamente os professores são os que estão mais perto nessa comparação, né? Os professores ganham em torno de, dependendo do nível, entre 50% e 60% do que ganha um professor da OCDE. O professor não ganha mal no Brasil, então? Comparado, a maioria da população brasileira ganha mal, tá? Porque nós somos um país de renda média, nós somos um país pobre que não consegue ir para frente. Tá? Então, comparado com outras profissões, o professor não ganha mal. E o professor da rede pública não ganha pior do que o professor da rede privada. São poucos os casos em que o professor da rede pública ganha pior do que o professor da rede privada. E tem benefícios adicionais, como, por exemplo, a aposentadoria precoce, né, altamente subsidiada, que acaba compondo a renda ao longo da vida. E aí a gente vê alguns fenômenos, né, muito conhecido o fenômeno da educação no Ceará, que conseguiu dar saltos muito fortes na qualidade da educação dos meninos. E uma das coisas que a gente vê é que as corporações lá eram mais fracas e eles tiveram menos dificuldade para suplantar esse problema. Mas na própria discussão do Fundeb, da qual eu participei, uma das coisas que eu advogava lá é que parte da divisão dos recursos se desse conforme a melhoria das redes ao longo do tempo, nos exames de proficiência dos alunos, né? Então, aquela rede municipal do município XYZ que teve um salto maior, ganha um pouco mais de recursos porque aplicou melhor os recursos. Isso foi totalmente demonizado na discussão, né? Não pode, tem que dar igual para todo mundo. E aí não só fizeram isso, como pegaram 70% dos recursos do Fundeb e carimbaram para pagamento de folha salarial, né? Então, enquanto você estiver focado no meio, né? A educação tem que ser melhor porque eu tenho que remunerar melhor, porque tem que ter biblioteca, porque tem que ter não sei quantas carteiras por sala. Enquanto você estiver focado no meio e não estiver focado no final, no objetivo, a gente vai avançar pouco. Porque se você premia a administração de um município por ter melhorado a educação, aquela administração vai encontrar o meio de acordo com as condições locais. Você não pode achar que todo município brasileiro vai melhorar a educação se tiver uma biblioteca. Alguns precisam da biblioteca, outros já têm a biblioteca, outros têm convênio com bibliotecas privadas. Você tem que deixar a administração local uma margem para saber como é que ela faz para melhorar a educação. E no Ceará, um dos mecanismos usados para isso foi justamente o ICMS. Parte do ICMS é distribuído para os municípios conforme a melhoria no desempenho na educação. Isso foi um tremendo impulso. Isso, pelo menos, foi adotado também nessa emenda do Fundeb de forma nacional. Agora, parte do ICMS vai ser dividido conforme o desempenho da educação, mas não o Fundeb em si. Legal. Bom, vamos virar a página aqui,
falar de um assunto que... É melhor porque senão ia voltar lá para a parte da solução que... Não, calma, a ainda solução não- fica pro final. Bom, o Marcos, você e o Marcos Lisboa, no ano passado, vocês publicaram um artigo ali no Brasil Journal, né, falando... É um artigo bem assustador, né, que vocês fazem uma lista enorme, um artigo... Eu tive a curiosidade de imprimir, deu quase 3 páginas, que é só uma lista de privilégios que grupos de interesse conseguiram nos últimos tempos no Congresso, né? Conseguiram transformar em lei. Uma das coisas é desoneração de carro para taxista, ausência de IPTU para igreja, regime especial tributário para empresas portuárias, esse tipo de coisa, né? Por que é tão fácil no Brasil se conseguir esse tipo de coisa? É tão fácil um grupo organizado conseguir capturar o Estado, e qual é o mal que isso traz? Bom, isso me obriga a falar um pouco de sistema eleitoral, né? Eu não sou cientista político, mas conversando com alguns cientistas políticos, primeiro nós temos uma legislação de criação e manutenção de partidos que permite a criação de muitos partidos, então abre espaço para partidos sem clara configuração ideológica e que viram abrigos, veículos para grupos de interesse. Segundo, a gente tem um sistema eleitoral para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, que é o voto proporcional em lista aberta, em que o voto é distribuído por partidos e os partidos vão colocando os seus candidatos mais votados, né? E esse cômputo é feito no Estado como um todo. O distrito eleitoral é o Estado como um todo. Então isso facilita que grupos de pressão escolham alguns candidatos e elejam alguns candidatos. Vamos dar um exemplo. Digamos que os bombeiros de São Paulo queiram ter um representante na Câmara. Aquele camarada lá que é bombeiro se candidata e consegue voto dos bombeiros do Estado de São Paulo todo. Então tem bombeiros no Estado de São Paulo suficiente para eleger um cara para ser o representante dos bombeiros lá. Se a gente tivesse distritos eleitorais menores, né, se São Paulo fosse recortado em 10, 15, 20 distritos eleitorais, em cada distrito desse não ia ter bombeiro suficiente para eleger um representante para a Câmara dos Deputados. Isso, no limite, a gente chega naquele distrito pequeno em que você chega no voto distrital, né? Então, por conta dessa permissividade e desse desenho um pouco torto do nosso sistema eleitoral, você abre espaço para a organização de grupos de pressão. Agora, isso só vale a pena para uma categoria se mobilizar e eleger um candidato que vai lá no Congresso buscar os benefícios para aquela categoria, se você tem um Estado grande que se permite interferir em todo tipo de política. A gente volta para aquela nossa conversa anterior, que é a ideologia dominante no Brasil, de que é o Estado que promove tudo, é o Estado que promove o emprego, é o Estado que promove o crescimento, né? E você acaba fazendo políticas públicas que acabam depondo contra o crescimento. Só para dar um exemplo aqui, uma coisa típica no Brasil a gente tem que gerar emprego. Então, quem gera mais emprego é micro e pequena empresa. Então, a gente tem que entupir micro e pequena empresa de subsídio. O que você acaba fazendo é subsidiar empresas que são improdutivas, que não teriam capacidade de estar no mercado, a não ser porque elas são subsidiadas, porque elas não pagam imposto. Se elas fossem que operar como qualquer outra empresa, elas quebrariam. Ao quebrar, elas liberariam trabalhadores, capital e etc., para serem realocados para empresas mais produtivas e mais eficientes, e, portanto, a produtividade da economia aumentaria. Então, nessa onda de querer gerar emprego para todo mundo e o Estado tem que gerar emprego, você acaba gerando empregos de baixa qualidade, subsidiando e prejudicando a produtividade. Tem uma história ficou muito conhecida, que um economista do Banco Mundial foi visitar a construção de uma hidrelétrica na China, antes da abertura econômica da China, antes de 79. Chegou lá, os trabalhadores estavam trabalhando com pá, fazendo a hidrelétrica, cavando o poço da hidrelétrica com pá. E esse economista perguntou para o burocrata chinês lá por que eles não usavam escavadeira,
outros equipamentos mais potentes, falando, não, porque aqui a gente tem que privilegiar o emprego, a gente tem que dar emprego para todo mundo. Aí falou, pô, então tira a pá e dá colete de chá para cada um, porque aí você gera muito mais emprego, né? Então esse é o paradoxo, né, de você querer gerar emprego, você de uma forma tortuosa, você mantém ao longo do tempo a pobreza do país, porque a gente não tem produtividade e não gera crescimento. E, bom, e tudo isso se transforma então em políticas públicas, né? Dá para ser considerado isso aí como se fossem políticas públicas. E você organizou, né, como a gente falou aqui no começo, praticamente um museu de políticas públicas que deram errado, chamado Para Esquecer. Para não esquecer. Para não esquecer. Para aprender e não esquecer. Tá. Onde é que tá aqui? Para esquecer políticas públicas que empobrecem o Brasil. Dá um exemplo da que você considera assim, a coisa mais absurda ou alguma das mais absurdas que já aconteceram no Brasil de política pública errada que, na verdade, empobreceu o país. Na verdade, me permite aqui fazer uma piada, né? Porque esse livro demonstrou que os políticos são mais rápidos que as editoras, né? Porque antes do livro ser impresso, as políticas já estavam sendo repetidas, né? As políticas que nós colocamos lá no livro. Ele foi lançado quando? Ano passado. E ele pode ser baixado gratuitamente, né? Pode ser baixado gratuitamente na Amazon, no Kobo, em qualquer outro, ou comprado na editora. Vou mandar o link para quem está assistindo. Aliás, já aproveitar essa deixa, vou mandar também o gráfico do Daniel Lachsenning, do relatório da Verde, que o Marcos citou. Eu lembro bem desse relatório, foi gerando bastante barulho. Bom, a gente trata de várias questões ali, né? Tentando pensar aqui um dos capítulos. Bom, o capítulo da questão do momento, né? Tem o capítulo do Marcelo Kfouri e do Felipe Carvalho, em que eles mostram que entre 2011 e 2015 a política monetária do Banco Central foi absolutamente inconsistente, que o governo baixou juros na marra, achando que isso ia baixar os juros da economia como um todo, e o efeito foi completamente inverso, né? Na hora que o mercado olhou aquela influência política sobre o Banco Central, as taxas de longo prazo dispararam, as expectativas de inflação se desancoraram, e aí houve a mudança de governo, e a nova gestão do Banco Central teve que ser muito mais dura na sua política de juros para derrubar uma inflação que estava, se eu não me engano, na casa de 9% ao ano, e entregou mais à frente a 3 e pouco, reancorando as expectativas. E a gente vê hoje, de novo, o mesmo discurso, né? Como se a prática recente não tivesse demonstrado cabalmente, não tivesse... esse capítulo do Marcelo é apenas um dos itens da literatura que mostra claramente que houve uma barberagem de política monetária ali e de que não é o Banco Central, a fixação da taxa Selic, que determina uma taxa de juros alta na economia brasileira. Que determina a taxa de juros alta na economia brasileira é incerteza, é expectativa de inflação, é insegurança fiscal, e que há uma diferença entre a taxa de juros de longo prazo, que remunera os títulos do Tesouro, e a taxa Selic, que é aquela taxa de curto prazo. Toda vez que o Banco Central tenta puxar a Selic, o restante da curva não acompanha ou até anda na direção contrária. Então esse é um exemplo claro, né? A gente tem um capítulo sobre os malefícios da política do PSI, Programa de Sustentação de Investimento, financiados pelo BNDES, o alto custo das taxas subsidiadas, e aí nós estamos vendo de novo um BNDES desenhando um caminho na mesma direção dos erros que foram cometidos no passado. O pessoal não leu, então? Não, aí é uma discordância de diagnóstico, né? O pessoal nem leu porque discorda a priori. Mais uma vez, é aquela mentalidade de que crescimento, um dos fatores do crescimento é aumento de taxa de investimento. Se é aumento de taxa de investimento, o governo tem que subsidiar o investimento das empresas. E aí escolhe, vai ser empresa de siderurgia, empresa de frigorífico, naval, ou empresa naval, ou o que for, né?
achando que está fazendo um bom negócio. O pós, assim, eu acho que a TLP, a taxa de longo prazo do BNDES, está agora na berlinda de novo, estão dizendo que é um malefício tremendo. Ora, quando se adotou a TLP e acabou o subsídio no financiamento do Banco Central, você teve um boom no mercado de longo prazo de financiamento das empresas. Vocês sabem melhor do que eu, as debêntures, as várias formas de captação de longo prazo. Então isso demonstrou claramente que o BNDES fazia o famoso crowding out, né? Expulsava o mercado privado de crédito. Qual é a vantagem que um país tem de botar dinheiro público para fazer um mercado de crédito que o mercado privado pode fazer? Né? E toda a justificação de botar o BNDES no mercado de crédito é porque existia uma falha de mercado que o mercado brasileiro não conseguia financiar empresas no longo prazo. Ficou provado que consegue e está financiando. E qual é a lógica de você reverter isso tudo outra vez? Trazer de novo as taxas subsidiadas, uma proposta de vamos fazer taxas diferenciadas. Para o setor A, B, C vai ser, a gente vai emprestar a Selic, para o outro vai ser Selic mais tanto. Quer dizer que é o burocrata que define qual é o setor que vai receber, a que taxa, né? E lembrando que isso não é recurso de graça, isso é recurso tributário, recurso que custa para os trabalhadores e para as empresas contribuir para o PIS/PASEP lá. Isso aumenta o custo de contratação das empresas, diminui a propensão das empresas a empregar, diminui o salário líquido dos empregados para formar o FAT, né? Aí querem pegar o dinheiro do FAT como se fosse um dinheiro de graça para distribuir subsídio conforme o burocrata escolhe. Né? Esses primeiros meses têm sido só 2 referências aí, né? Mas mostra o quanto que as regras do jogo podem mudar, né? Ou estão mudando. Né? Da indústria naval, lembrei do evento do BTG, que o André Esteves até brincou na hora, falou, não, essa conta a gente já pagou, agora é para a próxima geração, que toda geração paga uma tem que conta pagar naval. uma conta da indústria naval. Né? E teve uma entrevista agora recente, né, com o presidente do Conselho de Inovação e Competitividade da Fiesp, falou que houve um equívoco na criação da TLP, a taxa de juros do BNDES, e que ela precisa ser revisada urgentemente. Né? A Fiesp, que é um pouco desse passo. Quem diria a Fiesp querendo um juro diferente, né? Eu não vou... Surpreendendo ninguém. Não, mas só deixa eu também ser um pouco advogado do diabo aqui, Marcos. Você mesmo citou aí falando que sempre... Queria que você até falou um pouco já, mas queria que você aprofundasse um pouco. Você falou sobre a desculpa que se traz para esse tipo de... gerar empregos. Mas não gera emprego? Se eu pegar um juro mais barato, eu não consigo contratar mais gente? Por que isso não é bom? Bom, qual é o uso alternativo que você tem para esse recurso? Esse recurso poderia ser aplicado em política pública de educação, que eu vou formar uma pessoa melhor e vou gerar muito mais produtividade, muito mais emprego, vou dar a capacidade daquele cara escolher o emprego que ele quer mais à frente. Né? Então, você não tem que... qual é a justificativa? A única justificativa que você tem para o setor público entrar no financiamento de um projeto é se o retorno total desse projeto, somando o retorno econômico com o retorno social, for maior do que o custo de financiamento desse projeto. E se você tirar o retorno social, só o retorno econômico não dá sustentação. Então ele tem um retorno econômico negativo, mas ele gera algumas externalidades sobre a forma de redução da poluição, aumento da qualificação dos trabalhadores, potencial de geração de novos mercados lá na frente. Então, o grande problema é você conseguir fazer uma análise técnica de cada um desses projetos e dizer, esse aqui merece um subsídio porque ele efetivamente tem um retorno social, econômico, social maior do que o custo, e se eu não subsidiar, esse projeto não acontecerá. Acontece que na hora que eu coloco num banco público, sujeito a todo tipo de interferência política, a chance de você desviar esse recurso para projetos que seriam financiáveis pelo mercado privado, ou se não eram financiáveis é porque não se sustentam, e que não passam por esse pré-requisito de um alto retorno social, é muito grande, porque você tem toda uma intermediação política naquilo ali. Vou te dar o exemplo
o famoso financiamento do BNDES à exportação de serviços. Não, isso é importantíssimo para o Brasil, todo país faz. Vamos exportar serviços de engenharia e o BNDES vai financiar custo subsidiado, porque isso vai gerar empregos aqui para a gente, vai gerar retornos para a economia. Mas espera aí, o mercado para esse tipo de financiamento está só em Angola, Cuba e Argentina, porque 80% dos financiamentos foram para lá. Uhum. Então, claramente, teve um direcionamento político nesse financiamento. Não se sustenta esse argumento técnico. Então, você tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de subsídio. Você usa rótulos, né? Não, agora a questão é a nova economia, vamos financiar a bioeconomia, vamos financiar a transição energética. Tudo bem, cara pálida, mas qual é o projeto específico que você vai financiar? Ele tem externalidade suficiente para justificar esse tipo de financiamento? Ou você está usando só um rótulo para botar tudo lá dentro, né? Esse é um outro problema, me permite ir para outro assunto paralelo. Ninguém é bobo, então todo mundo vê as tendências da sociedade e quer encaixar o seu interesse privado no interesse coletivo. O exemplo mais claro hoje é dos lobistas da Zona Franca de Manaus, que dizem que a Zona Franca é essencial para manter a floresta em pé. Não existe um estudo acadêmico consistente que mostre que a Zona Franca de Manaus tem algum impacto sobre a manutenção, a redução do desmatamento no estado do Amazonas. Mas isso virou moeda corrente, porque é o famoso greenwashing, né? O meu interesse aqui tem que ser mantido porque eu preservo a floresta. Outra, precisamos reduzir a emissão de gases pelos veículos antigos, então precisamos subsidiar a indústria automobilística para o pessoal trocar carro velho por carro novo, né? Aprovaram no governo Bolsonaro um programa para trocar caminhão velho por caminhão novo, com abertura para que isso seja feito para carros de passeio. Isso é um lobby antigo. Quando eu estava no governo, dei 5 ou 6 pareceres contra isso aí, mas os caras vão batendo, uma hora consegue. Então, essa ideia de financiamento subsidiado para gerar benefício público tem que ser estudado com lupa, porque senão o que passa um monte de bode onde não deveria passar. Eu acho que o maior bode e aí eu vejo até você um pouco sozinho falando da gravidade disso, que é o dos bodes no setor energético, né? O governo... enfim, você costuma muito falar de todos os problemas da regulação da energia no Brasil. Eu queria que você explicasse mais ou menos o que aconteceu recentemente, por que isso é um problema. Na verdade, eu não sou especialista em energia e eu acho o setor bastante complexo, né? Eu me oriento pelos especialistas da área. E, basicamente, o que tem sido feito... Primeiro, você teve o grande problema da MP 572, lá, em que se tentou reduzir custo tarifário, basicamente tabelando a tarifa e dando em troca a renovação das concessões para as empresas. Acho que é 579, né? 579, né? De 2012. Com aquelas tarifas congeladas, veio em seguida um choque hídrico, que aí o governo não quis repassar, quis manter aquele tabelamento. Em paralelo, o governo não cumpriu os compromissos de ressarcimento dos ativos não amortizados das empresas, então deixou de pagar, as empresas acumularam perdas grandes pelo não ressarcimento que estava combinado, de um lado tarifa tabelada, de outro não recebia o ressarcimento. Mas basicamente o que acontece no sistema energético brasileiro é uma teia de subsídios em que o custo vai sendo repassado para a tarifa. Então, por exemplo, tem um subsídio enorme para essa geração distribuída, que é esse coletor solar que a gente bota no teto das casas. Isso é altamente subsidiado e o subsídio é pago por todo mundo que consome a energia do sistema elétrico normal. Então,
o cara que tem uma grana suficiente para botar um sistema no telhado da casa dele está sendo subsidiado pelo pobre da favela que paga energia da rede. Tem subsídios que, por exemplo, Itaipu dá para o Paraguai. A gente vende energia super barata e isso encarece a energia para o sistema brasileiro. E é uma pena, porque é uma das grandes vantagens. Bom, e aí entra também o papel do Congresso, em que qualquer lobby para qualquer prorrogação de benefício, por exemplo, esse benefício da geração distribuída acabou de ser prorrogado numa legislação aprovada no Congresso. Então, lobbies específicos vão pendurando esses subsídios em legislação lá dentro do Congresso, isso vai sendo repassado para a tarifa da energia vai ficando cara, e a gente chega numa situação em que é um país rico em potencial energético e tem uma tarifa de energia bastante cara, diminuindo a competitividade das empresas, diminuindo a renda disponível da população. E a coisa pior ainda é que aí entra o populismo em jogo, né? Os mesmos caras que penduram subsídios e encarecem a tarifa, na hora que a ANEEL dá o reajuste de tarifa para cada distribuidora, o cara entra com um projeto de decreto legislativo para proibir aquele reajuste, porque o reajuste está abusivo. Ora, aquele reajuste, em boa parte, está sendo dado porque ele e o grupo dele penduraram uma série de subsídios ali que estão encarecendo a tarifa, né? João e Manuel estão pagando pelo subsídio de Maria e Antônio. Então você criou um ambiente perverso aí na regulação da energia, com o enfraquecimento da ANEEL, em paralelo com o enfraquecimento de todas as outras agências reguladoras, que cria esse paradoxo. Nós somos um país rico em energia e um país que cobra caro e de forma muito desigual o consumo de energia pelos diferentes setores e famílias brasileiras. O Brasil não é para amadores, acho que nem para profissionais. Né? Acho que o resumo do papo com o Marcos Mendes, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, pode ser aquele meme do Vin Diesel de braços abertos, This is Brasil. Né? não tem jeito, o Brasil não é para amadores. Renatão... Até o Hamilton agora também tá na moda, né? Com a bandeira assim. Ah, é? É que agora tem que evitar, porque virou garoto propaganda de banco, o Hamilton, viu? Ah, verdade. Então, deixa pra lá, então. Não vão achar que a gente tá fazendo uma propaganda ali pro banco. Ué, eu sei. Quem tá ouvindo no podcast não vai entender. Não vai entender nada. Só quem viu o vídeo. Foi mal, galera. Renatão, tem muita coisa pra falar ainda. Eu fico até angustiado. Eu queria fazer uma que tá quicando. Você tem uma quicando? Porque eu queria meio que fechar como está o humor dele. Mas se você quiser... Não, só porque a gente falou muito sobre coisa ruim que deu errado, política mal feita. Eu queria que você resumisse pra gente, Marcos, o que seria uma política pública bem feita. O que ela precisa ter e o que ela não pode ter de jeito nenhum. Bom, em primeiro lugar, ela precisa de avaliação. Políticas que já estão em vigor há muitos anos precisam ser avaliadas, as políticas precisam ser constantemente avaliadas. A gente não faz isso, tem agora uma iniciativa do governo no sentido de fazer isso, de estabelecer avaliações regulares. Desde o governo Dilma começou no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, alguns núcleos de avaliação de políticas públicas, mas você tem claramente políticas que são atrasadas, disfuncionais, criadas lá nos anos 60 e 70, que precisariam ser recicladas e não o são porque os seus beneficiários se mobilizam para que isso não aconteça. Exemplo típico é o abono salarial, né? Então, o abono salarial é um salário mínimo que você paga por ano para quem está empregado com carteira e ganha até 2 salários mínimos. Ora, quem está empregado com carteira no setor formal no Brasil, mesmo que ganhe até 2 salários mínimos, está longe de ser o pobre do pobre brasileiro, que é o cara que está no setor informal, o desempregado, o cara que não consegue nem acessar o mercado formal. Então você tinha que redirecionar isso, né? E quem efetivamente for pobre e estiver recebendo o abono salarial vai receber dentro de um outro desenho. Então, a primeira coisa é avaliação ex ante, antes de lançar a política, ver se aquele desenho é consistente ou não, e avaliação ex post para ver se aquela política está funcionando. O problema clássico de avaliação ex ante, que eu trato naquele livro das políticas públicas que empobrecem o Brasil, é o tal do Fundo Soberano Brasileiro.
foi criado lá em 2008. Não, o Brasil vai ficar rico, uma potência, nós vamos fazer um fundo soberano igual o da China, igual o de Abu Dhabi, não sei o que e tal. Mas peraí, fundo soberano você só cria quando o setor público é superavitário. Aqueles países que ganham muito dinheiro com petróleo, a ponto de ficar superavitário, guarda aquele dinheiro para fazer política fiscal anticíclica, para guardar para gerações futuras. O Brasil fez um fundo soberano sem ter dinheiro para botar no fundo soberano. E aí emitiu título público para pegar dinheiro emprestado para botar dentro do fundo soberano. Quer dizer, pegou dinheiro no cheque especial para depositar na caderneta de poupança, né? E dentro desse fundo soberano foram tentando fazer 1000 coisas malucas. No fim, compraram meia dúzia de ação da Petrobras, meia dúzia de ação do Banco do Brasil, compraram na alta e venderam na baixa. O fundo deu lá 7, 8 bilhões de prejuízo e depois foi uma loucura para conseguir fechar aquilo no Congresso. Quem quer fechar um fundo soberano para garantir um fundo que garante a soberania do Brasil? Quem é que vai fechar isso? Para fechar isso no Congresso foi um... Então, o que foi isso? Um problema de avaliação ex ante. Você não desenhou corretamente a política. Então, minimamente, você tem que ter avaliação ex ante e depois ver se o negócio está funcionando do jeito que você planejou. A gente não faz isso no Brasil. Bom, eu vou encerrar então o papo antes da gente entrar no ping-pong com 2 perguntas em uma. A primeira, acho que era até a mais importante, como está a sua cabeça agora, nesse momento, olhando para o Brasil, né? Lembrando que esse episódio, se tudo transcorrer como a gente espera, ele vai ao ar dias antes do novo arcabouço fiscal que vai ser apresentado pelo ministro Haddad, que vai ser 2 dias antes da reunião do Copom. Que, obviamente, já deve ser um sinal de, Roberto Campos Neto, vou te entregar o que você quer, agora entrega o que a gente quer, que é queda de juros, né? Queria que nesse contexto você falasse como está a sua cabeça, e aí depois eu parto para a pergunta final. Tá. Para não ficar com um papo deprê demais, eu acho que esse governo tem... Vamos sair daqui e comprar dólar. Eu acho que esse governo tem um espaço enorme para fazer boas coisas na área de meio ambiente e de energia. São os 2 grandes temas internacionais. O Brasil é riquíssimo nessas 2 áreas. Então, era hora de botar boa parte do cérebro, do capital político do governo, pensando como é que nós vamos captar recursos sem custos ou com custos mais baixos, usando o nosso patrimônio ambiental, fundos de doação, mercado de carbono, emissão de bonds, né? E organizar o mercado de energia, né? de energia eólica, solar, biomassa, hidrogênio, ver como é que você tem isso minimamente organizado de forma racional para ser um país com grandes vantagens em termos de custo de geração de energia, porque isso atrai investimento, atrai capital, é um veículo de desenvolvimento para o país. E a área da educação também tem muito o que fazer para recuperar as perdas e os maus feitos do governo Bolsonaro. Infelizmente, o governo está dando menos peso para isso e está indo para uma agenda econômica absolutamente retrógrada, que repete boa parte dos erros que estão aí nesse livro que eu organizei, que você citou, né? E não tem uma sinalização clara de política econômica consistente. Então vamos ver os grandes projetos que estão aí pela frente. O programa Desenrola, para tirar a negativação do nome de pessoas de baixa renda. Ora, o que você está fazendo aí é um conflito com a política do Banco Central. Você está com recursos públicos, vai pegar 10 bilhões de reais, vai pagar a dívida das pessoas, para as pessoas poderem voltar a tomar crédito. Então vai ter um movimento, enquanto o Banco Central está aumentando os juros para acalmar o mercado de crédito, baixar o mercado de crédito, o Poder Executivo está colocando pessoas no mercado de crédito e pessoas com um moral hazard tremendo, porque já foram bancadas pelo governo uma vez, vão tomar crédito de novo para dar calote e quebrar de novo. Então, um programa complicado. Você tem o BNDES com esse monte de ideia que já não deu certo. Você tem uma expansão fiscal tremenda, interrupção de concessões, privatizações, etc. Um cavalo de pau na gestão da Petrobras perigosíssimo, né? De redução, de distribuição de dividendos para financiar investimentos que não sabemos como serão decididos, mas
serão decididos com um grande viés político, como eu falei aqui antes. Então você tem essa briga contra a desancoragem monetária. Já tivemos a desancoragem fiscal com a PEC da transição e com um pacote que não foi convincente para equilibrar as contas públicas, e agora a desancoragem monetária com essa pressão sobre o Banco Central. Então eu vejo sinalizações muito complicadas. Eu não sei como é que esse governo chega na metade do governo com esse direcionamento. E aí, falando especificamente do arcabouço fiscal, que é a grande expectativa. Não dá para esperar um arcabouço fiscal consistente de um governo que acredita que precisa gastar mais para crescer. O governo já deu todas as demonstrações de que não tem interesse em controle efetivo do gasto. Então, o que eu espero que venha aí? Virar uma regra bastante fluida, olhando para frente, do tipo, nós vamos fixar o crescimento da despesa como um percentual do crescimento da receita, né? E nós estimamos que a receita vai crescer 10% ao ano, né? Então, como o próprio governo vai estar fixando essa expectativa, vai fazer uma coisa super otimista que vai dar um sapato largo para aumentar gasto. Vai ser uma regra que não vai ser impositiva, vai ser alguma coisa, não cumpriu, que pena, manda uma carta para o Congresso, justifica e o jogo que segue, né? Uma regra que vai tirar um monte de coisa, no mínimo investimento público. Assim, lembrando agora que também vai ser outra política que está sendo ressuscitada, é o PAC, né? Que já gerou um monte de investimento que virou sucata e está voltando o PAC. Então, voltando para a regra fiscal, vai tirar investimento público, é possível que tire algumas despesas sociais também da regra. Então, a minha perspectiva é alguma coisa que não ancorará as expectativas fiscais. Vai ser alguma coisa bonitinha, dizendo que nós temos um termo, um arcabouço fiscal de médio prazo para sinalizar a redução da dívida, mas efetivamente não gerará o enforcement para controle de despesa no montante que a gente precisa para estabilizar a dívida pública. 2 comentários sobre sua resposta. A primeira, você disse, não sei como esse governo chega até o meio do mandato. É uma dúvida ou é quase como se for nessa direção, talvez ele nem chegue ao meio do mandato? Não, eu acho que a gente já teve um trauma muito grande com o impeachment. Eu acho que a classe política vai pensar 2 vezes antes de alguma coisa nesse sentido. O que eu acho que a gente caminha para voltar, corremos o risco de voltar para uma situação pré-plano real de financiar o Estado via inflação, de aumentar a taxa de inflação para financiar o crescimento da despesa pública. Bom, então esse comentário até fortalece meu segundo questionamento. Sua expectativa com o arcabouço fiscal é que não vai ancorar a expectativa. Então, sua expectativa é não ter expectativa. E o Banco Central precisa disso para cortar os juros. Então, se o Banco Central seguir a cartilha, não vai ter corte de juros no curto prazo. Olha, o Banco Central está numa posição muito incômoda, né? Porque se ele baixa juros é porque ele sofreu pressão política. Se ele não baixa juros é porque ele está sendo teimoso, né? Então, você conseguir fazer um discurso técnico nesse ambiente é algo bastante desafiador, né? Pode subir os juros e trucar, né? Mas aí eu fico pensando, a dívida vai ficar impagável, já tá quase, né? Já tá bastante alta. A dívida fica impagável, será que a gente vai ir para um precipício, assim? Não, a dívida só fica impagável se não tiver inflação. Se tiver inflação, vai acontecer o que aconteceu em 2021 e 2022, que com todo o gasto da pandemia, a dívida caiu. Caiu por quê? Porque o PIB nominal subiu, a relação dívida-PIB caiu, porque o PIB nominal subiu fortemente por conta da inflação. Então vem a inflação, corrói um pouco o rendimento daqueles títulos que são pré-fixados, que não são indexados, e bomba o PIB nominal. Tá. E também a inflação ela ajuda muito na arrecadação. Na hora que a inflação aumenta, a arrecadação reage imediatamente, a arrecadação do governo, e a despesa reage mais lentamente. Então isso te ajuda a gerar um resultado primário, que também, isso foi evidenciado agora em 21, 22, né? Só que esse remédio
para de fazer efeito logo em seguida, porque aí começa a reajustar a despesa pública e a inflação começa a jogar contra. Então eu acho que a gente vai para um modelo de financiamento inflacionário, a não ser que haja alguma mudança de orientação de política econômica. Só para ilustrar a sua resposta, quando você diz financiamento inflacionário, seria uma inflação de que tipo? Olha, a inflação do tipo brasileiro, de um país que tem forte indexação de preços e salários, e agora o governo também está reindexando o salário mínimo, que é um preço muito importante da economia. Então, a inflação vem, a indexação, o papel da indexação é tornar a inflação rígida para baixo. Então, toda vez que a inflação muda de patamar, fica muito difícil puxá-la para baixo, né? Então, hoje nós estamos discutindo aí se vai ser 5, 8, 6 e alguma coisa. Daqui a um ano a gente pode estar discutindo se vai ser 10, 12 ou 15, entendeu? E aí muda o patamar e daqui a pouco está normal discutir se vai ser 20 ou 25, né? Então esse é o mundo que a gente está. Olha, Compra dólar. já diria aquela sugestão de frase que você já colocou na bandeira nacional, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Exatamente. Agora vamos para o ping-pong, aquele momento bate-papo rápido. Vamos incluir umas perguntinhas a mais também de avaliação de governo. Tem a pergunta da playlist musical agora que criamos. Novidades. Vamos começar então com a biblioteca? Você que é o pai da criança? Marcos, a gente sempre pergunta, né, para os convidados um livro de mercado, um livro fora de mercado e um livro para morrer antes de ler, como a gente costuma falar, uma desrecomendação. Que livro que você gostaria de indicar sobre economia, finanças, mercado? Olha, de mercado eu não tenho condição de indicar porque realmente não é a literatura que eu acompanho, né? Pensei aqui em 2 livros que eu acho que são muito importantes, que têm a mesma tradição. São livros que estão pegando tudo que foi desenvolvido em determinado tema da teoria econômica e colocados de forma bem explicada num livro de forma mais didática. Então tem um livro chamado O Poder da Destruição Criativa, do Philippe Aghion, que ele basicamente faz um sumário da teoria do crescimento econômico dos últimos anos e entra em temas muito claros sobre o que faz um país crescer, quais as melhores estratégias para um país de renda média alcançar os países de renda mais alta, quais foram as estratégias que deram certo, quais foram as estratégias que deram errados, quais são os fatores condutores do crescimento. E é uma leitura agradável que não economistas conseguem ler. Outro livro também na mesma linha chama A Jornada da Humanidade, The Journey of Humanity, do Oded Galor, que ele vai lá na pré-história ver as origens do crescimento e do desenvolvimento econômico desde o momento em que o Homo sapiens começou a sair da África e se espalhar pelo mundo, né? E ele, com toda a descrição que ele faz, também usando toda a literatura, basicamente ele coloca 3 fatores essenciais para uma nação bem-sucedida, né? Então é coesão social, né? Países que tenham a capacidade, que tenham diversidade na sua composição, a ponto de que as origens étnicas, sociais e culturais tragam diferentes abordagens e produzam diferentes soluções para problemas econômicos. Então, é bom ter diversidade, mas a diversidade, a partir de um certo ponto, que começa a gerar conflitos étnicos, começa a trabalhar contra o desenvolvimento econômico. Então, é essa ideia de coesão social, uma diversidade ótima na sociedade, educação, né, e mentalidade voltada para o futuro. Você construir a educação de forma que as pessoas pensem em construir um futuro melhor. Então é um livro muito gostoso de ler também, né? Legal, esse aí já estou esperando você colocar na lista lá para comprar. Nesse momento já está no ar. Já está no ar? Uhum. Então já estarei lendo então quando esse episódio for ao ar.
Vai ler ou vai comprar e pôr na prateleira? A antibiblioteca do Taleb funciona bem. Bom, esses E dois, aí tem o livro De tema Ex-Mercado. livre. o Tema livro, o livro para não ler é O Estado Empreendedor, de Mariana Mazzucato, né? É mais ou menos a bíblia aí do pessoal que acredita que o Estado deve ser o condutor do desenvolvimento. É um livro mal escrito, superdimensionado, que abusa dos adjetivos, não apresenta evidências, não apresenta números e faz afirmações falsas que já foram derrubadas por outros analistas, como, por exemplo, ela diz que quem inventou todos os itens importantes para a invenção do iPhone foram financiados, foram de pesquisa estatal, financiada pelo Estado. E aí os especialistas mostram que a tela de LCD, o transistor, a tecnologia digital e vários outros itens fundamentais para a criação do iPhone não passaram nem de perto pelo Estado, foram criados no setor privado. Então, uma interpretação super forçada para tentar justificar a existência e faz cherry picking de casos que deram certo, né? Esquece todos os casos que deram errado, fazendo uma análise não científica e bastante enviesada do que é a participação do Estado no processo econômico. Acho que foi a melhor anti-recomendação, né? Porque geralmente o pessoal Totalmente fica mais, embasado. fica mais polido e deu uma recomendação bem estruturada. Então, os dois livros que você citou, a gente vai colocar, né, Não, o segundo, acho que ele não é de economia, né? Sim. Mas- Não, os dois são de economia. The porque Journey o of da- Humanity. Mas e os um dois. livro fora desse assunto de economia? Um tema livre. Pode valer tudo, desde o Pequeno Príncipe até... Pô, agora você me pegou de... Assim, literatura de avião, muito boa de ler, muito agradável de ler e de certa forma, com um conteúdo histórico interessante, é a trajetória do Gengis Khan, escrita pelo... agora eu não lembro o nome, Ogden alguma coisa. São 5 livros, o primeiro chama Lobos da Planície, e que mostra a formação familiar do Gengis Khan, como ele foi abandonado no meio da Sibéria para morrer e conseguiu sobreviver, salvar a família dele, e a partir dali juntando pastores e pessoas desgarradas, conseguiu formar uma tribo e formar o império que foi o Império Mongol, lá do século, se eu não me engano, século XII. Né? Então vai descrevendo toda a formação daquela tribo e você tem uma descrição clara da crueldade humana de que ponto o ser humano chega para garantir a sua sobrevivência e o grau de selvageria e violência que existia no convívio não harmônico das tribos naquela época, uma coisa bem interessante. Na falta de um livro, já veio uma pentalogia sobre o maior império da história. Haja avião. Aí, Haja avião. Tá voando muito aí, Marcos. Bom, agora, adaptando o ping-pong, gestão Paulo Guedes, você teve ali dentro do governo Temer, está ali envolto, né, dentro de Brasília há um bom tempo. Qual a sua avaliação aí sobre a gestão Paulo Guedes? Pensando na gestão do ministério, não na gestão do governo Bolsonaro. Eu acho que a gestão do ministério foi um ministério que teve muito espaço para avançar, por exemplo, fazendo reforma tributária, e não avançou o que poderia avançar. Poderia ter avançado muito mais em privatização, poderia ter feito melhor a privatização da Eletrobras, teve um problema sério com a questão fiscal, na hora que permitiu de forma desorganizada o começo do desmonte do teto de gastos, mas não se pode negar que teve também um papel importante em algumas reformas, como a própria aprovação da autonomia do Banco Central, alguns marcos regulatórios importantes, como o do saneamento. Então, houve... É uma avaliação mista,
a comparação que eu faço da gestão Paulo Guedes com a gestão atual é que a gestão Paulo Guedes poderia ter avançado e não avançou. E essa gestão é uma gestão que até agora está retroagindo, está andando para trás. Um convidado que você gostaria de ver aí sentado nesta cadeira que você está, conversando com market makers? Ou convidada? Eu vou recomendar para vocês um dos grandes microeconomistas brasileiros, que é o Vinícius Carrasco, que não só é um cara de mercado também, trabalha na Stone, e é também um grande especialista em novelas da Globo. Então, se você quiser conversar sobre todos os personagens da novela da Globo dos anos 80, ele conhece todos, sabe como acabaram todas as novelas. Vamos juntar ele com o Ivan Santana. Vai dar uma boa história, né? Muito bom. Muito Economista, especialista em novela. Currículo interessante. Versátil. Versátil. Playlist musical. Uma música e por quê? Começaria tudo através do Gonzaguinha, em homenagem ao que a gente está vendo na política econômica. Começaria tudo outra vez. Cara, eu tô adorando essa playlist. Tá legal, tá ficando legal. Vai ficar eclética. Eclética a palavra. Porque antes a galera só mandava rock and roll, aí assim. Eu adoro, mas fica um tema só, né? Agora já temos um bolero italiano, né? Como você falou. Exato. Acho que é um bolero, né? Toda música agora tem um Gonzaguinha, grande Gonzaguinha. Bom, então tá, já falou um pouco da sua... voltaria pro governo? Voltaria para o governo se tivesse condições de trabalhar como eu tive condições no período que eu estava lá. Um alinhamento na direção correta, um espaço para trabalhar. Eu sou servidor público e voltaria desde que houvesse espaço para trabalhar naquilo que eu considero a direção correta. Boa. Bom, então, portas abertas. A resposta depende. Portas abertas deixadas. Desse jeito a gente encerra esse papo que ele duvidou que ia ter mais de 1h30. Pois conversa, né? A gente teve que parar aqui, senão a gente ia até mais longe nesse papo, mas agradecer demais. Virar uma pentalogia sobre o Gengis Khan. Pentalogia do Brasil. Marcos Mendes, nosso querido convidado desse episódio, que foi o número 30 e... Eu fui olhar o número 6, aqui, eu não anotei. A gente tem que começar a pensar nisso. Bom, antes de vir. Marcos Mendes, obrigado por ter vindo. Obrigado pela aula que você compartilhou com a gente. E portas do Market Makers estão sempre abertas para você. Eu que agradeço o espaço e a boa conversa. Valeu demais. Valeu, Renatão. Valeu, Salomão. Valeu, produção. Valeu você que acompanhou até o final. Se você está vendo o vídeo, dá aquele joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal, que toda quinta-feira, às 6 horas, tem episódio novo. E você dando curtida e se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que mais pessoas, assim como você, gostariam de receber esse conteúdo. Se está vendo pelo podcast também, dá o joinha que o algoritmo entende assim também. E não se esqueça da nossa promoção da Acesso na Comunidade, loja do Market Makers, que é mmakers.com.br/loja. Já decorou. E a Biblioteca Market Makers também. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio aqui no seu podcast favorito. Beijo grande e tchau!